Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. A fé se aprende. A fé pode ser usada. A fé eu não tenho, você não tem, ou talvez você tem, né? A gente usa a fé. Você vai ver hoje na prática um grande discípulo de Jesus que não sabia nem ler nem escrever, mas que aprendeu a usar a fé. Aprendeu de forma abundante usar a fé. Usar a fé é ser guiado por Deus. Usar a fé não é na carne. Usar a fé não é na força do nosso braço. Usar a fé não é só força de vontade, sabia disso? A força de vontade que você tem aí dentro é para você aprender a usar, você vai atrás e tal. Mas para usar a fé, você precisa de Deus dentro de você. Usar a fé é ser guiado por Deus. É ter a convicção, ainda que seus olhos vejam qualquer coisa diferente. Usar a fé é obediência. Usar a fé é desejo de estar na presença de Jesus. Você deseja estar aqui no devocional? Ou você está aqui apenas por uma necessidade? Está tudo bem também. Faz parte da caminhada. A gente buscar na fé apenas necessidades. Principalmente no início. Tudo bem. Mas a gente já pode te adiantar que, assim que possível, suba mais um degrau. Ou vá mais pro profundo com Deus. Aonde o seu coração precisa desejar a palavra dele. A voz de Deus está escrita, irmão. A voz de Deus coloca o Espírito dele dentro de você. Amém? Então, boa segunda-feira para você. Você que está aqui no ao vivo, eu gostaria que você disparasse o dedinho no coração, como muitos já estão fazendo aí. Tereza, Gines Polo, Marcelo, Tati DBO, Ana, Lumayuma, a Mari. Bom dia para todo mundo. A Cássia Mais, a Merina, a Ler Underline Realiza, Adriana, Ana Carolzinha, o Paulão. Como vocês já estão fazendo, dispara o dedinho no coração. E Rosinéia e todo mundo aí, se possível, mande para 5 pessoas. Vá aqui nesse aviãozinho aqui, seja usado, seja um instrumento de Deus. Nós não vamos chegar em pessoas que somente você, Deus quer usar somente você para chegar nessas pessoas. Então, pega seu dedinho, coloca nesse aviãozinho e manda para 5 pessoas dessa lista que aparecer para você. Conto com você e nós estamos juntos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acabou. Ô, gente, hoje tem encontro da família JC. Hoje tem encontro da família JC às 19h30. Se você é novo aqui ou se você nunca participou, você está convidado. Me manda um direct que a gente manda um link aí e você entra nesse link gratuito. É um encontro onde a gente se aprofunda mais na palavra, troca experiências, se conhece face a face, porque aqui eu não vejo vocês. Tira dúvida, aprende. E vão para a palavra, porque foi para isso que eu vim até aqui. Um beijo no coração de cada pessoa, de cada ramo que está colado na videira aí, amém? Desculpa o atraso, gente, porque atrasei uns 15 minutos para começar aí. 2 minutos antes de começar, Bertina golfou e tal, e ela precisava tomar um banho, e eu tive que dar um banho nela. Quando acontece uma coisa que tá fora do planejado, como é que você reage? Eu sempre reagi de forma destrambelhada. Obviamente que nesse momento, com essa bênção que Deus nos deu, um milagre, Betina, nos nossos braços, milagre por conta do casamento restaurado, milagre por conta dos 5 primeiros dias dela na UTI que se passaram, a reação é diferente. Mas mesmo assim, passa na nossa cabeça, poxa, mas o pessoal tá esperando lá. Aí, o que o Espírito traz? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, tem coisa que acontece na nossa vida, eu tô dando só um exemplo. Todo dia, o que tá falando aqui? Todo dia às 8h15, tá? Todo dia, Claudião. É Cláudio? Todo dia 8h15, Claudião. Então,
tem coisa da nossa vida que acontece de forma inesperada e de forma que está fora do nosso controle. Mas a gente não pode deixar de usar a fé nestes momentos. Então o que eu fiz? Ok. O pessoal obviamente tá esperando as 8h15 para entrar, tem os compromissos. Mas nesse momento, pensando de forma inteligente, o mais importante é eu dar banho na minha filha. Porque não tem quem dar. E a Bruna não pode dar sozinha, tem outras coisas para fazer aqui junto, aqui é só nós dois. Então eu vou dar banho na minha filha. Eu creio que não é por acaso. E aí a gente fica como? Em paz. Então, independente do que aconteça na sua semana, Deus já está falando com você. Não se preocupe com coisa alguma. Faz o que tem que ser feito colado na minha presença. É isso que Ele está te dizendo. Meu Pai, que novos entendimentos seja colocado em cada pessoa dessa sala. E que assim como você fez com Pedro, assim como você ensinou a Pedro, que não sabia nem ler e nem escrever e era um homem simples, que o Senhor possa ensinar para nós nesta sala algo novo com o objetivo de usar a fé do impossível. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha, Jesus. Toca nessa alma aí, que está do outro lado, no ao vivo ou no gravado. Amém? Dispara o dedinho no coração, manda para 5 pessoas se você não fez isso ainda. Eu conto com você e Deus mais ainda. Mas vamos que vamos, ainda que a gente não faça essas coisas, até as pedras vão falar, porque o amor do Pai é muito grande e Ele quer resgatar as almas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Mateus, capítulo 17, versículo 24 a 26. Enquanto você abre aí, o pessoal escreve aí. Deus pediu para fixar não um versículo, mas essa frase. Deus pediu para te chamar, é muito forte. Hoje tem encontro às 19h30, a gente espera você. Quando a gente está lendo a Bíblia, tem 2 maneiras de você fazer isso. A maneira que você faz pensando em várias outras coisas, e acontece isso. Mas você pode ir ler a Bíblia ou interagir com as Escrituras, como a gente vai fazer aqui agora, crendo ou querendo crer, como uma criança, de que eu estou entrando na presença de Deus. Deus está falando comigo através desta palavra no dia de hoje. Jesus paga imposto. É o título. Mas tem muito ensinamento por trás disso. Então, pensa nisso. Quando você lê a Bíblia, se de verdade você consegue enxergar Deus falando com você? Você consegue ter a consciência de que você está na presença de Deus? Se você tem essa consciência, nada do que você esteja fazendo aí vai ser feito porque você só quer estar na presença de Jesus, de Deus. Então segura aí, 20 minutinhos aqui junto. Coloque a sua intenção, seja intencional, porque as batalhas são grandes e você está sendo preparado para cada uma delas. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, 2 moedas, se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Ele não paga imposto? Pedro respondeu: claro que paga. Vocês não estão ouvindo, não? Como é que tá o som aí? Só a Merina não tá ouvindo ou tem mais gente não ouvindo? Alguém me confirma aí, por favor.
Tá normal. Então, Merina, sai e entra de novo, tá bom? Sai do Fusca e entra no Fusca. Então perguntaram para os discípulos: o mestre de vocês, Jesus, não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: eu já quero declarar sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre a nossa família, de que esta semana Jesus quer adiantar algumas coisas para você. Jesus se adiantou a Pedro dizendo: ô Pedro, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Por exemplo, ô Bruna, você que tá dando de mamar pra Betina, o que você acha, Bruna? De quem os reis da terra cobram impostos? Dos filhos ou do estranho? De quem que os reis cobram impostos? Os reis cobram impostos. Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu a mesma coisa. Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas agora mas para que não os escandalizemos, Pedro, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Pra que, Jesus? Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue os cobradores para pagar o imposto, meu e seu. Olha isso, cara. Você já viu essa passagem de Jesus? Você já tinha lido? Eu já meditei algumas vezes nessa passagem e o Espírito Santo me trouxe novamente essa palavra no dia de hoje. E eu creio que vai abençoar a sua vida. Uma bênção que não vem só do externo. Que bom que venha bênção no exterior para você essa semana. Mas principalmente que você dê mais um passo de maturidade na fé. De você crer de forma inabalável de que você é a própria bênção de Deus aqui na terra. Olha que loucura, irmão. Pedro foi convidado por Jesus, recebeu a instrução para ir até um peixe, foi até o mar para pescar peixe. E o primeiro peixe, Pedro, não precisa nem ir para mais. Pega o primeiro peixe, abre a boca e pega a moeda que está lá dentro e dá pros caras aí, o nosso imposto está pago. A gente não precisa pagar imposto, Pedro. Mas a gente não vai escandalizar, vamos fazer o que tem que ser feito aqui na terra. Nós não se preocupamos com isso. Faz aí, paga o imposto direitinho, viu? Quem não paga imposto aí, misericórdia. Se está atrasado alguma coisa, corra atrás. Por quê? Porque nada vai lhe faltar. Às vezes a gente tem medo de pagar imposto porque tem medo que falte. Eu me coloco na linha de frente. Mas aqui de cara, de uma forma bem rasa, a Bíblia, Deus está falando, paga o tributo que tem que pagar aí. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Porque Deus tocou na minha alma para perguntar por que Jesus fez desta maneira com Pedro. Jesus quer fazer desta maneira com você, se é que você está ouvindo. Jesus quer fazer com você algo diferente. Jesus quer que você esta semana dê um passo de fé diferente. Jesus quer adiantar algumas coisas para você, assim como ele adiantou para Pedro. E o que mais me chamou a atenção aqui é quando a gente entende o contexto de qual foi o momento que isso aconteceu. Isso aconteceu logo após a revelação, pouco depois da revelação de quem Jesus é para Pedro. Por isso que Jesus escolheu Pedro para fazer isso aqui. Não foi os cobradores de impostos que escolheram Pedro para ir lá e cobrar. Não, é que Pedro era muito conhecido na região. Mas Jesus, ele convidou Pedro a fazer algo absurdo, irmão. Como que pode você pescar? Fala, vamos ser sinceros, não vamos ser hipócrita. Como é que isso se aplica na sua vida hoje? Olha que loucura. Vá buscar a moeda dentro da boca de um peixe. Só Jesus faz isso, irmão.
Mas para que você confie nessa instrução, você precisa enxergar Jesus de uma outra maneira, que talvez você nunca enxergou. Pedro só fez isso daqui sem questionar. Pedro só obedeceu por um motivo. Porque se você ler o capítulo 16, Pedro enxergou em Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabia disso? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo não é Jesus Cristo, não. Jesus Cristo não nasceu Jesus Cristo. Jesus nasceu como Jesus. Jesus viveu até os 30 anos como um homem normal, judeu carpinteiro. Até os 30 anos ele era Jesus de Nazaré. E quando você cola na videira, você, como primeiro passo, é conhecer quem Jesus é. E conhecer quem Jesus é saber quem ele é, quem que ele fez, e qual os ensinamentos, qual que é o impacto, como que você tira os ensinamentos para o dia de hoje. Isso é você conhecer Jesus. Jesus. Mas em um momento da história, em um momento da caminhada de Pedro com Jesus, em algum momento da sua caminhada, talvez seja hoje, talvez seja essa sua semana, você vai enxergar Jesus de uma outra maneira que você nunca enxergou. Sabia disso? As pessoas, pelo que Jesus estava fazendo, curando, ensinando, falando de coisas extraordinárias, falando sobre o reino de Deus, convidando pessoas ao arrependimento, muitos enxergavam Jesus como um profeta. Jesus, ele perguntou: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem eu sou? Quem Jesus é para você? Aí os discípulos falaram: olha, uns dizem que você é Jeremias, um profeta do passado. Uns falam que você é Elias, um profeta do passado, que já tinha morrido. Elias foi arrebatado, isso é uma outra história. Mas já tinham morrido, já tinham passado. Não existia mais corpo deles. Outros diziam que ele era Beelzebu, né? Outros diziam que Jesus era o Beelzebu, o demônio. Aí de repente, Jesus ele pergunta, no capítulo 16, no versículo 15, ele pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Ele pergunta para você nessa live, você do ao vivo, live, ou você que está no gravado. Imagina Jesus na sua frente, que não sou eu, mas ele habita dentro de mim pelo Espírito Santo, e ele está te perguntando: quem você diz que eu sou? Quem sou eu para você? Não adianta falar, você é tudo. Ei, o que eu vou dizer aqui, eu preciso ter muita fé nele. É de forma ousada. Não adianta você falar assim: Jesus é tudo para mim. Como eu sempre disse. Não, Jesus, eu acredito nele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso aí. Tudo isso é verdade. Não, Jesus é o amado. Jesus é o amado, como estão dizendo aí. A gente precisa ser mais específico sobre quem Jesus é. Porque Pedro foi específico. E fez com que ele tivesse fé para buscar uma moeda na boca de um peixe. Se fosse antes disso, Pedro não tinha feito isso. Ou ele teria questionado. Ele teria duvidado. Sabe o que Pedro disse? Aqui. Quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Mano, isso é bom demais. Respondendo, Pedro disse: o Senhor, você, Jesus, é o Cristo com C maiúsculo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Mateus capítulo 16, versículo 16 é a maior revelação que você e eu podemos ter com Jesus. Jesus, você é o Cristo. Você é o Filho de Deus. Para eu crer e usar mesmo, para eu crer em comportamento, em pensamento, de que Jesus é tudo, de que Jesus é meu amado, de que Jesus é maravilhoso, de que Jesus é top, eu preciso primeiro enxergar que Ele é o Cristo. Na verdade, você só precisa se concentrar nisso. Eu quero já te convidar, anota como uma tarefa. Anota como uma tarefa. Essa semana eu vou conversar com Jesus sobre que história é essa de que Ele é o Cristo.
Essa semana eu quero ver pessoas aqui no Cola na Videira falando assim: eu estou buscando ver o Cristo em Jesus. Ver o Cristo em Jesus é você enxergar que Ele é o Filho de Deus na terra. Por que isso, gente? Porque se você enxergar que Jesus é o Cristo, lembra? Você precisa pensar, se tivesse cartório na época que ele nasceu lá em Maria e José, ele seria registrado como Jesus, ele não seria registrado como Jesus Cristo. Ninguém me ensinou isso. Até 2018 eu não sabia disso. Eu sempre enxerguei Jesus como Jesus Cristo. Jesus o primeiro nome, Cristo o segundo nome. Tipo, Bruno Loureiro é meu nome, Bruno Loureiro. Fui registrado como Bruno Loureiro Gomes. Jesus, você vai ser registrado como? Jesus. Cartório do homem, cartório da terra, terreno, natural. Mas durante a caminhada, e é durante a caminhada, eu vou dizer de novo, se não caminhar com Jesus, não tem como você enxergar nele o Cristo. Em algum momento da sua caminhada de fé, em algum momento dessa sua busca de entrar nos devocionais aqui com a gente, de ouvir a palavra de Deus em outros canais, nessa busca sua de ir na igreja, ei, vai buscar enxergar quem Jesus é, já sabendo que o resultado é você, intrinsecamente, internamente, enxergar nele o Cristo. Ou seja, é inabalável isso, ninguém vai te falar o contrário, e isso é de dentro. Por quê, gente? Porque quando você enxergar ele, o Cristo, a sua fé não é mais abalada. Você sabia disso? Eu estou dizendo aqui de uma forma ousada, e essa é a verdade. Eu venho experimentando isso nos últimos 2 anos. Ousadamente. Precisa de ousadia. Qual é a dificuldade que nós vamos ter na terra, que não será vencida, que não será aprendida, se eu tenho o Cristo dentro de mim agora, dentro de você? Que agora Jesus Cristo, ele quer habitar dentro. Lembra? Ele ressuscitou e entregou o Espírito dele para todos aqueles que quiserem. Nem todo mundo tem, mas quem quiser vai ter. É só buscar, é só colocar foco, é só priorizar, é só buscar, pedir, pensar a respeito. E foi isso que aconteceu com Pedro aqui. E aí a resposta de Pedro para todos aqueles que enxergar nele o Cristo... Vocês estão entendendo isso, gente? 3 pessoas comigo aqui, eu estou entendendo. E se tem alguém que está com uma dúvida, pergunta aqui. Peraí, eu não entendi isso aí, não. Essa é a minha dúvida aqui. E se você quiser, entra às 19h30 hoje que a gente mergulha mais a respeito disso. Essa é uma grande revelação. Por quê? Porque Jesus disse para Pedro: bem-aventurado é você. Jesus não falou: bem-aventurado é vocês todos aqui. Não. Jesus, perante os discípulos, os 12, não sei se tinha mais gente, mas os 12 tinha. Ele olhou para Pedro e falou: Pedro, bem-aventurado é você. Então, temos gente aqui nessa sala, 65 pessoas no ao vivo nesse momento, 64. Mais os gravados, quem está aí no gravado. Nem todo mundo ainda enxerga que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. Quem está enxergando já hoje, ou que vai enxergar, você tem uma resposta na sua alma. Você se sente, você tem a convicção que você já é abençoada. Você já é abençoado. Mesmo sem dinheiro para pagar o imposto, mesmo com o marido fora de casa, com a esposa fora de casa, mesmo sozinho, mesmo com os ataques de ansiedade, com os ataques de pensamento negativo, com os pessimismo, mesmo com qualquer dificuldade que seja. Porque qual é a dificuldade maior do que o Cristo? Só que chega um momento que você tem que se desafiar você mesmo. Chegou o momento de você falar isso depois do devocional para você mesmo. Falta 5 minutos. Depois, você tem que ter essa conversa interna. Se você quiser, vai para frente do espelho e fale com você mesmo. Ô Bruno, chegou o momento de enxergar o Cristo em Jesus. Então quando eu falo assim, eu tô colado na videira, você pode estar colado com Jesus, ou você pode estar colado com Jesus ou Cristo. Até esse momento, todo mundo estava colado com Jesus, mas não com Cristo.
Foi isso que fez com que Pedro, no momento que Jesus estava dando um discurso duro para o ser humano, né? Porque tem discursos, ensinamentos de Jesus que a nossa carne humana não quer. Mas se você quiser ver o Cristo nele, se você vê o Cristo nele, ainda que doa, você vai querer cumprir a palavra dele. Pedro disse: para onde irei se só tu tem palavra de vida? Jesus está dizendo para pessoas nessa sala: bem-aventurado é você, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás nos céus. Para você enxergar Cristo em Jesus, só o Pai Nosso para abrir seus olhos. O Bruno não pode abrir, a Bruna não pode abrir, Betina muito menos. A Tina, a Ellen, a Fernanda, a Gibonfá, ninguém dessa sala pode abrir os olhos de alguém e nem de você mesmo, de que ao olhar para Jesus você tem a convicção, a certeza absoluta, inabalável de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não é filho do Deus de pau e de pedra, morto. Não. Por isso que essa fé é viva. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, de um Deus vivo e que é o nosso Pai. Então, ao invés de você pedir qualquer coisa essa semana para Deus, você consegue ouvir isso? Marta recebeu Jesus em casa e não ouviu nada. E se lascou quando Lázaro, o irmão dela, estava morto. Doente e morto depois. Agora Maria não. Maria ouviu o ensino de Jesus. Eu creio que Maria enxergou em Jesus o Cristo. Não a Maria mãe, mas a irmã de Marta e de Lázaro. Essa semana, vocês dessa sala estão convidados a pedir apenas uma coisa para Jesus. Sua carne vai querer pedir várias outras coisas. Ai, Bruno, mas eu não posso pedir? Claro que pode, mas se eu fosse você, eu tô te dando um conselho. Você vai pegar se você quiser. Se você não quiser pegar, você joga fora, ué. Não pega, ué. É porque se você... Eu só enxerguei em 2019, irmão. Só em 2019. Pouco tempo. Eu ia na igreja, pedia oração, louvava o Senhor, Pai do Senhor, mas não enxergava que Jesus era o Cristo. Porque o dia que eu enxerguei, verdadeiramente, eu não duvidei mais dele. A ansiedade não me dominou ao ponto de duvidar. Quando a ansiedade te domina, você está duvidando. É duro isso, não é? Mas isso é palavra de vida. Isso é palavra que te tira de qualquer crise de ansiedade, de depressão, de tristeza. Mas você tem que ver o Cristo. Logo depois disso, dessa parte aqui do Evangelho, dessa caminhada, antes do que a gente leu dessa ação de Pedro de fé, desse passo de fé de Pedro de buscar moeda dentro de uma boca de um peixe, Jesus ele curou um menino. E aí falaram para ele: olha, os de seus discípulos, que não era Pedro, não estão conseguindo curar ele e tal. E aí Jesus ele disse: olha, sabe por que vocês não estão conseguindo fazer isso? Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Mas que fé é essa? Jesus. Jesus ele disse no capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Porque em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará, e nada lhe será impossível. Então, quando Jesus fala que pequenez fé vocês têm, né? Por causa da pequenez da fé que vocês têm, esta fé que, quando ativada e usada por você, faz com que você tenha certeza de que nada é impossível. Faz com que você olhe para a tribulação e fale para a tribulação, assim como Jesus falou para o mar. Shhh, é temporário. Só que você não vai fazer assim, ó, shhh, e vai acabar. Não, você vai passar pela tribulação colado na videira.
declarando que é leve e momentânea. Olha que isso. Não importa qual seja a dor sua, não importa qual sejam os questionamentos, não importa qual seja a situação, você pode declarar agora que ela é leve e momentânea. Pela fé você já começa a declarar, mas isso só vai ser gerado de dentro de você se você enxergar em Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi isso que aconteceu. Pedro, ele teve a revelação divina. Somente, lembra aqui, somente o Pai para revelar que Jesus é o Cristo. E também, quando depois dessa revelação, ele ouviu Jesus dizendo de uma forma diferente o ensinamento de que nada é impossível. Na sequência, ele é convidado por Jesus para buscar uma moeda dentro da boca de um peixe. Que loucura! Pedro só obedeceu essa palavra porque ele recebeu a revelação de que Jesus é o Cristo e de que ele conseguiu ouvir espiritualmente, os ouvidos sensíveis. Cara, Deus está falando comigo de que nada é impossível. Deus está falando comigo que essa fé é como um grão de mostarda que é capaz de mover uma montanha. Então Ele está me dizendo agora para eu ir até um peixe, pescar, ir até o mar, pegar o primeiro peixe, pescar o primeiro peixe e já pegar uma moeda e pagar o imposto. Você percebe que há um fluxo, você percebe que há um caminhar. Não é processo, é caminhar. Primeiro Pedro caminhou durante muito tempo com Jesus. Em um determinado momento ele recebe a revelação do Pai, de que Jesus é o Cristo. E depois ele ouve o primeiro ensinamento de Jesus, que é de que para Deus nada é impossível. Antes Pedro já tinha escutado isso de Jesus. Antes Pedro já tinha visto Jesus acalmar a tempestade. Pedro já tinha visto Jesus fazer várias coisas. Só que depois da revelação de que ele é o Cristo, tudo mudou. Ele internalizou essa palavra. É isso que a gente quer ver acontecer na sua vida, que você internalize cada versículo que você ouvir. Isso é como uma espada dentro de você. Isso é tipo assim, eu estou recebendo agora algo pronto de Deus. Eu posso confiar e ir até um peixe e buscar uma moeda. Aonde isso se aplica na sua vida? Aonde isso se aplica? Então, não sabia que Jesus era o Cristo, agora sei que é o Cristo, agora eu escutei que nada é impossível e depois eu fui convidado por Jesus para dar um passo de fé. Pedro foi ousado demais, mas só foi ousado porque ele recebeu a revelação. E é essa passagem que a gente disse para você, que a gente quer passar para vocês aqui. E para terminar, uma das coisas que Jesus mais falou é: não fique perguntando o que irão comer ou beber. Talvez você já abriu a sua semana perguntando como vai ser. E Jesus está te dizendo: não fique perguntando o que irão comer e beber. Não fique preocupado com isso. Está escrito isso na Bíblia. Livro de Lucas, livro de Mateus. Como que eu não vou me preocupar buscando a revelação? Então você percebe? Porque talvez esteja, você não tem dinheiro para comer uma pizza que você tanto quer, você não tem dinheiro para viajar que você tanto quer, você não tem dinheiro para pagar as contas desse mês ou do próximo mês. Você tem as suas necessidades. Jesus está falando: Pedro, a partir de agora não fique perguntando. E quando ele fala não fique perguntando, não fique pensando e nem realmente falando para alguém e nem para você mesmo. Não perde tempo com isso. Por quê? Porque o Pai sabe tudo o que você precisa e nada irá lhe faltar. Esta verdade, esta mensagem só entra no ser humano jagunço como eu, depois que eu enxerguei Jesus como Cristo. Antes era só crença. Antes era só religiosidade. Antes era só, eu tenho fé. Antes eu só ia na igreja para falar a paz do Senhor. Não. Agora eu sei que é o Cristo e agora eu posso acreditar nessa verdade. Eu não preciso ficar me perguntando por coisa alguma. E tá aqui na sua frente o cara que era mais controlador. Mano, eu fiz questão de colocar ontem nos stories quem eu era, irmão. Era um destrambelho. Mas Jesus consegue tornar você uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu
Lá em, se eu não me engano, é 2 Coríntios, já vou te falar aqui. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O apóstolo Paulo não escreveu inspirado por Deus. Deus não está falando com a gente aqui, ó. Se alguém está em Jesus. Se alguém está em Cristo. Ou seja, eu preciso estar com o Filho do Deus vivo. Porque se eu estou com o Filho do Deus vivo, qual é o problema aqui na terra que não vai ser resolvido por Ele? Qual é a sabedoria que eu não vou ter passada por Ele? Qual é? Qual é a dúvida da vida eterna? Qual é a ansiedade que vai me pegar? Eu estou em Cristo. E você tem que buscar estar em Cristo. Tem que, irmão. É minha carne que está dizendo agora. Você tem que estar. Senão você vai sofrer muito. O primeiro passo é conhecer quem Jesus é. Mas durante a caminhada, a gente está junto aqui todo dia, irmão. Há 681 dias, 681 lives, ajudando pessoas a caminhar com Jesus, para que no momento certo você tenha a revelação de que Ele é o Cristo. Quando você sabe que Ele é o Cristo, você está com Ele, e estar com Ele você é uma nova criatura. Por isso que se você está colado na videira e não mudou os seus comportamentos, você não está em Cristo, você está andando ainda com Jesus. Não é nova criatura. Quem está com Cristo, é impossível você ser o mesmo. Você muda. Prostituição sai, porque você está em Cristo, você está na presença do Filho do Deus vivo. A ansiedade sai, vai saindo as coisas aos poucos. Não vai saindo que nem no Mac, né, irmão? Pega tudo, pede tudo lá, come tudo lá. Não. Mas Ele vai tirando. Por isso que seu único dever, a sua única tarefa, é você encontrar esse Cristo. O povo de Israel, os judeus, estão procurando e aguardando até hoje esse Cristo. Eles não reconheceram que Jesus é o Cristo, assim como Pedro, assim como eu e minha esposa. Então, quando você olha para você mesmo, e você precisa fazer esse exercício, eu sou uma nova criatura? O velho Bruno, que usava pornografia de forma viciada, mano, a pornografia é o pior câncer que existe na humanidade. É a pornografia. Envolve escravidão infantil, envolve escravidão de gente. Atores pornográficos que não queriam fazer aquilo só faz porque são escravos da escassez. Imagina que se fosse minha filha, irmão. Pornografia é um contexto de mentira. Você anda na mentira, que ninguém vê você usando pornografia. Então não tem presença do Cristo. Tem só você acreditar que em Jesus, tem só você indo na igreja. Mas eu creio que essa é a geração que Deus vai tirar esse câncer, inclusive de dentro das igrejas. A pornografia. Porque eu era aquele membro da igreja, que ia na igreja, mas não largava a pornografia. E tá tudo bem. Jesus quer arrancar agora se há alguém que tem esse vício desgraçado. Ou que tem aquele pensamento, é normal, pra mim não é um vício, pra mim é tranquilo. Ei, cuidado, porque o Lúcifer tá dominando você. Ainda que seus olhos ainda não vejam, ele está fazendo muita coisa ruim contra você e contra a sua família. Então, estar em Cristo é uma nova criatura. Estar em Cristo, como Pedro agora estava, fez com que, cara, eu sou uma nova criatura. Jesus está falando para eu fazer isso, eu vou fazer, né? Um dia, Deus mandou dar uma Bíblia para uma pessoa. Eu tinha guardado uma Bíblia para dar para alguém, ouvindo a voz dessa pessoa. Ouvindo a voz de Deus para falar quem é a pessoa. Aí Deus falou, é aquela pessoa. E eu fui, ousadamente, entregar a Bíblia para essa pessoa que trabalhava no lugar onde eu nadava, numa academia. Naquele dia que ela recebeu a Bíblia, ela chorou tanto. Por quê? Porque ela acordou e chegou no trabalho falando sobre a inexistência de Deus e sobre os questionamentos de se Deus realmente existe, porque ela estava sofrendo na vida dela, com a família dela. E de repente chega um jagunço e dá uma Bíblia para ela. O que ela recebeu ali? Uma resposta de Deus. Mas eu só fiz isso porque eu enxergo em Jesus o Cristo. Por isso, quando você vem com um casamento destruído, eu falo para você, não vai ser destruído. Jesus pode restaurar esse casamento, mas só pode porque eu enxergo nele o Cristo.
Porque ele é o Filho do Deus vivo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Qual é o problema? Que não é resolvido na presença do Filho do Deus vivo, que é o nosso Pai que estás nos céus. Então, se agarre nessa palavra, moça. Pega aqui, ó. Se agarre nessa palavra. Você fala assim, eu não vou parar de pensar nesta passagem. Você não precisa nem voltar nos devocionais essa semana. Não precisa, se você não quiser. Mas se apegue nessa palavra. Pense de dia e de noite. Durante o dia você trabalha, você faz as coisas. A não ser que você tenha tempo para meditar na palavra. Mas vai fazer suas coisas durante o dia. As coisas que você tem para fazer. Mas de manhã e à noite, medita nisso aqui que você recebeu hoje. Fica só nisso essa semana. Você pode viver a melhor semana da sua vida. Mesmo que você ainda duvide, porque claro que você duvida. Você não enxergou o Cristo em Jesus. Então a gente não julga você. Mas a gente convida você a clamar, a pedir, a meditar, a esperar a resposta, a conversar a respeito sobre disso que você ouviu aqui. E a sua vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura que pode viver, que pode e vai viver coisas novas. Eis que coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Porque Deus tem apenas um interesse, o apóstolo Paulo escreveu: se reconciliar consigo mesmo. Pegar você e se reconciliar com Ele. Por meio de Cristo. Não por meio de Jesus. Por meio de Jesus, o Cristo. Então, pessoas dessa sala vão enxergar esta semana, no teu nome, Jesus, sobre essa tua palavra, sobre essa promessa que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nessa semana carro, nós não queremos nem cura de doença. Meu avô está na UTI, só para você saber. Eu quero ver ele enxergando o Cristo. Eu quero ver os filhos dele enxergando o Cristo. Eu quero ver eu enxergando mais o Cristo. Eu quero ter novas experiências com o Cristo. Eu quero ver vocês do Cola na Videira enxergando o Cristo. Porque isso muda tudo. Isso faz você nascer de novo, Pedro. Isso faz você fazer a maior loucura do mundo e ir na boca de um peixe e buscar uma moeda. Qual é o peixe que Deus está falando aí dentro de você para você ir lá e buscar a moeda dentro? O que já está vindo aí dentro de você? Essa resposta eu não posso dizer. Está aí dentro. A única coisa que a gente passa é essa tarefa. Você vai conseguir parar de ficar perguntando o que eu vou comer e o que eu vou beber. Você vai conseguir, na prática, não projetar futuro e chegar na conclusão assim como Salomão chegou. Salomão escreveu: não fico pensando muito nos dias da minha vida, porque Deus enche o meu coração de alegria. Salomão pensava no futuro, mas não por muito tempo. Não fico pensando muito nos dias da vida, porque Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, coloca e enche o seu coração de alegria, e isso basta. Faz seu plano, planeja o que você tem para fazer essa semana, planeja o que você tem para fazer em 2022, mas entrega na mão do Senhor, porque a resposta vem dele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz, tenha uma semana abençoada nesta revelação de que Jesus é o Filho de Deus vivo. Se concentre apenas nisso. Está disposta? Então vá. Está disposto? Então vá. E vai receber. Eu creio. Essa fé ninguém tira de mim. E hoje, às 19h30, nós temos encontro no Zoom gratuito, antes que perguntem. É pra gente se ver nos olhos. Me manda um direct que a gente te manda o link, tá bom? Pra você entrar no grupo da família JC e a gente tá junto nesta agenda esta semana. Todos os dias às 8h15. Hoje, 19h30, encontro da família, homens e mulheres. Quarta-feira, 19h30, os homens. Sexta-feira, as mulheres, 19h30 também, mulheres de fé e homens de fé. Às vezes eu esqueço de falar, de falar aqui, mas graças a Deus ele me fez lembrar. Tá bom? Se você foi abençoado por essa palavra, esse devocional vai ficar gravado aqui no Instagram e vai ficar gravado no YouTube. O que você pode fazer? Você pode mandar para alguém aonde Deus colocar na sua cabeça. Deus me dá um nome.
que eu vou mandar esse devocional, porque eu fui abençoado e não faz sentido eu ser abençoado aqui e outra pessoa que o Senhor colocar na minha mente não ser. Então eu quero ser usado, eu quero ser usada por você, meu Pai. Lembrando que a verdadeira alegria não é ser usado por Deus. A verdadeira alegria é ter a certeza que seu nome está registrado nos céus, a sua salvação, que somente o Cristo pode te dar e fazer você crer de que você e sua família são salvos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Até às 19h30, tá bom?